O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra, está ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nos encontramos no 21º domingo do tempo comum e a liturgia nos apresenta o episódio em que Jesus institui Pedro como o pastor supremo da igreja. Acompanhemos em 3 aspectos o evangelho que nós ouvimos. Primeiramente, Jesus que pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho de Homem? Ele pergunta aos seus discípulos qual é a opinião comum que as pessoas têm acerca dele. E os discípulos, numa conversa em tom familiar, vai dizendo a Jesus o que escuta das multidões enquanto ele prega o evangelho, enquanto recolhe algum milagre, diz: alguns dizem que é João Batista, que Elias, que Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, o povo não tem clareza acerca da identidade de Jesus. Eles têm ele como um profeta, mas nenhum chega ao núcleo da questão. Por isso Jesus avança um pouco mais no diálogo e pergunta aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Há aquele silêncio. Mas Pedro, movido pelo Espírito, diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus esclarece que Pedro falou isso porque o Pai revelou a Pedro. Não foi fruto do seu saber, não foi um ser humano que revelou isso, mas foi de fato uma graça especial do Espírito Santo, que fez com que Pedro reconhecesse Jesus como Deus e Salvador. Aqui é interessante nós notarmos que também nós, vai dizer São Paulo, só podemos dizer que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, no Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela a nós quem é Jesus. Por isso nós lemos a Sagrada Escritura na igreja e com a igreja. E quando nós nos aproximamos do texto bíblico, nós pedimos ao Divino Espírito Santo para que possa vir em auxílio a nós, para que nos faça compreender essa palavra como palavra de Deus, para que nós possamos reconhecer Jesus Cristo. Somente movidos pelo Espírito Santo, nós conseguimos dizer quem é Jesus.
Isso é muito presente quando nós observamos em nosso tempo. Quantas pessoas na internet, na TV, em tantos lugares, falam de Jesus. Mas muitos não creem. Apenas falam de Jesus a nível sociológico, político, como um líder carismático, um bom homem. Não reconhecem a sua divindade. Por isso, para nós, é importante dizermos, somente no Espírito Santo é que reconhecemos Jesus como Deus e Salvador. Por isso, avançando um pouco mais no texto, Jesus diz: feliz és tu, Simão, eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui Jesus entrega a Pedro o poder supremo de governar a igreja. Por isso, nós dizemos que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja foi querida por Cristo. Ele instituiu a igreja como caminho eficaz de salvação. A igreja é necessária para a nossa salvação. Por isso, Cristo a fundou. É interessante nós notarmos que das notas da igreja, una, santa, católica e apostólica, manifesta primeiramente essa unidade. É una porque há um só Deus. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Há um só caminho de salvação. Nós precisamos de novo reconhecer que a igreja é a nossa mãe. E a principal missão da igreja é salvar. O interesse da igreja é na salvação das almas. Por isso ela quer nos levar até Deus. E Jesus, sabendo disso, Ele deixou-nos os sacramentos. Porque são sinais visíveis de uma graça invisível. Para que nós busquemos a salvação. Para que nós possamos alcançar a salvação. Nós precisamos dos sacramentos. O batismo que é a porta de todos os sacramentos. Não se tem outro modo de ser cristão a não ser pelo batismo. Ali inicia a nossa vida com Cristo. Depois recebemos a Eucaristia, que foi o modo que o Senhor quis permanecer conosco até o fim dos tempos. Presente na hóstia consagrada, corpo e sangue, alma e divindade, integralmente, como Ele está no céu, Ele se faz presente na hóstia consagrada. Ele nos alimenta constantemente nessa caminhada rumo ao céu. Também quis dar-nos a confirmação, dar-nos o Espírito Santo. Por isso, de modo adulto, nós dizemos: eu quero permanecer com Cristo. E quando nós descobrimos a vocação, seja matrimonial, sacerdotal, nós entendemos que é o caminho que nós temos para alcançar o céu. E nós respondemos a essa vocação com alegria. Ao longo da caminhada também nós erramos, nós falhamos. E precisamos do perdão de Deus. O que é para nós a confissão, senão uma segunda tábua de salvação? Apesar dos nossos pecados, arrependidos nós nos confessamos. E qual é a sentença que recebemos? A absolvição dos nossos pecados. É um presente de Deus. Saber que somos constantemente perdoados pelo Senhor. Quando nós ficamos doentes ou vamos fazer uma cirurgia grave, o que pedimos a Cristo? A santa unção, para que nós possamos recuperar o quanto antes. Na idade avançada, nos últimos dias de vida, chamamos o sacerdote para ungir também aquele enfermo em fase terminal, para que possa também receber o último sacramento, que é de entrar na vida eterna. O que isso quer dizer? Que ao longo de toda a nossa vida, nós somos acompanhados pelos sacramentos. São dons, são presentes de Deus para nós. E quem cuida dos sacramentos? A Santa Igreja. A Igreja é a administradora dos dons, das graças de Deus. A Igreja não é dona, não é ela que inventou os sacramentos. A Igreja apenas administra aquilo que recebeu de Deus. E ela, como boa mãe, ela consegue dar
a cada um de nós, seus filhos, o que é necessário para a nossa salvação. Por isso nós aprendemos que ser justo é dar a cada um o que é devido, mas não significa dar a todos a mesma coisa. Pensemos de modo especial na Santíssima Eucaristia, que é o máximo tesouro da igreja. É justo que nós comunguemos, que recebamos o corpo e sangue do Senhor. Mas qual é o critério? Que estejamos em estado de graça. Que eu esteja com a alma, de fato, limpa pelo sacramento da confissão. Se eu não estiver em estado de graça, o que a igreja diz, como boa mãe? Te é vetado tal coisa. Confesse-se primeiro, arrependa dos seus pecados, e depois venha participar do banquete eucarístico. Mas de repente nós encontramos pessoas dentro da igreja, filhos da igreja, que não compreendem o cuidado de mãe. E começa a querer dilacerar o corpo de Cristo. Querendo fazer um cristianismo do seu jeito. Eu quero crer do meu jeito. Eu quero que a igreja atenda aos meus critérios. E não é isso. Nós é que devemos nos curvar diante da vontade de Deus que se passa pela igreja. Por isso eu preciso confessar os meus pecados, para receber a Santíssima Eucaristia, para que seja causa de salvação e não de condenação. Porque a igreja é uma mãe que se preocupa com a nossa salvação. Não é um clube social. A igreja não é uma ONG, um clube de amigos, não. A igreja é um instrumento eficaz de salvação. Por isso ela só dá a nós, seus filhos, o que contribui para a nossa salvação. Por isso que nós possamos de fato reconhecer sempre esse cuidado da igreja em nossa vida. Mas isso só é possível pela ação do Espírito Santo. E quando nós temos um coração fechado em nossos esquemas, queremos do nosso jeito, nós somos relutantes e nós começamos a falar mal da mãe igreja. A igreja é una, é santa. De onde vem a santidade da igreja? Pois, hora ou outra, escutamos. Santa nada, pecadora. Matou tanta gente, fez tanta coisa errada. Quantas vezes escutamos tais acusações? Aí voltamos um passo atrás. E a partir da própria Sagrada Escritura nós compreendemos de onde vem a santidade da igreja. São Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Que Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, Cristo, o seu fundador, é santo. Isso poderia criar algo santo. Não tem como a cabeça ser santa e o corpo pecador. Mas aí nós entendemos perfeitamente a teologia da igreja. A igreja é santa, apesar de abrigar pecadores em seu seio. Quem são os pecadores? Somos nós, necessitados de conversão. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que somos pecadores, que somos miseráveis e precisamos da igreja para a nossa salvação. A cada Santa Missa que participamos, se prestamos a mínima atenção, nós reconhecemos isso. Toda missa inicia com um ato penitencial. Nós nos reconhecemos pecadores. Diante de Deus, nós viemos aqui pedir perdão pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. E perdoados, nós permanecemos neste recinto. A dinâmica da igreja é: eu preciso pedir perdão, pois apesar dos meus pecados, a mãe igreja me abraça. E para que eu permaneça nesse recinto que é santo, eu confesso os meus pecados. E Deus bondosamente refaz sempre o nosso coração e nos perdoa todas as vezes que nós nos aproximamos dele com confiança e com humildade. E nós possamos fazer essa experiência em nossa vida. Que a igreja é santa, apesar de abrigar em seu seio nós, os pecadores. E quem é a igreja? Somos nós. Você e eu fazemos parte desta igreja. Gostaria de delongar um pouco nisso, pois é uma sutileza do texto do Santo Evangelho, que referidas vezes os evangelistas dizem em relação a Pedro: Simão,
Pedro. Nós bem sabemos que é a mesma pessoa. Simão é aquele que Jesus chamou à beira do lago de Tiberíades para compor o grupo dos 12 apóstolos. Simão é aquele que por diversas vezes não compreendia as palavras de Jesus. Quando Jesus anunciou a paixão, o que ele disse a Jesus? Senhor, que tal coisa não te aconteça. Não vai a Jerusalém para sofrer a paixão. E Jesus diz a ele: afasta de mim, porque não pensas as coisas de Deus. Depois, momento crucial da vida de Jesus, Simão nega a Jesus. Ele não é capaz de ser fiel quanto ele pensava que fosse. Jesus, ao se aproximar dele, caminhando sobre as águas, ele diz: Senhor, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E de repente, no terceiro passo, ele começa a afundar. Isso mostra o quê? A fragilidade de Pedro. A sua inconstância. A sua incapacidade de compreender. Mostra os seus pecados, as suas fragilidades. Mas ao mesmo tempo encontramos, hoje no Evangelho, Jesus que diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E desse momento, Jesus confirma depois da sua ressurreição, esse mandato que ele entregou a Pedro hoje. Após a ressurreição, de novo, Jesus pergunta a ele: tu me amas mais do que estes? E que Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por 3 vezes, ele diz quanto ama Jesus. Depois, após a ascensão de Jesus aos céus, Pedro, fortalecido pelo mandato que o Senhor lhe entregou, ele convoca o grupo dos 12, dos 11, para que possa eleger o novo apóstolo. Depois, em Pentecostes, é ele que fala em nome de todos. E ali tem a conversão de mais de 3.000 pessoas. No Sinédrio, quando são acusados, é ele que defende os seus irmãos. A sua sombra por onde passava curava a todos. Não a força que vinha dele, mas de Deus que agia nele. E tantos outros exemplos que nós percebemos da sua fortaleza, auxiliado pelo Espírito Santo. O que isso nos ensina? Que também dentro de nós, ora agimos como Simão, nossas fraquezas, dificuldades de compreender, dificuldades de crer, e ora também agimos como Pedro, cheio de fé, de fortaleza, inspirados pelo Espírito Santo. Mas o que mostra mais claramente para nós, quando nós deixamos que o Espírito Santo possa agir em nós, nós somos fortalecidos. Quando o Espírito Santo de fato torna-se o motor que conduz a nossa vida, as nossas escolhas, nós começamos a experimentar a fortaleza de Pedro. Não temos mais medo, nos tornamos evangelizadores, damos a vida por Cristo, damos a vida pela nossa família, nós nos entregamos ao trabalho de Deus. Que nós possamos pedir ao Divino Espírito Santo que dê a nós essa fortaleza, para que nós possamos de fato viver aquela palavra que diz São Pedro na sua carta: vós sois pedras vivas e escolhidas, honrosas aos olhos de Deus. Nós somos a igreja, esse corpo de Cristo, que somos constantemente fortalecidos pelo Espírito Santo, alimentados pela Santíssima Eucaristia. E sim, a igreja é una, santa, é católica, porque todos são chamados à salvação. Não apenas algumas pessoas. Todos somos chamados a sermos fiéis de Jesus Cristo. Que nós possamos abarcar, abraçar todas as pessoas, querer que todos se tornem católicos. E por fim, a igreja é apostólica, que é fundada sobre o alicerce dos apóstolos. E não somente porque os 12 tanto dedicaram tempo e energia para evangelizar. Também porque apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados. Não é isso que aprendemos desde a catequese? Pelo batismo receber uma missão, ser profeta, ser missionário, ser evangelizador. É isso que nós queremos ser. Enviados para todos os lugares. Nossas famílias, nossos trabalhos,
para ali ser uma testemunha de Cristo. Porque não basta ser um cristão que vem à igreja. Eu preciso ser um cristão que, além de vir à igreja, eu quero trazer outros para a igreja. Não basta somente eu ser amigo de Jesus. Eu quero que também os meus amigos, meus familiares, se tornem amigos de Jesus. Por isso nós nos tornamos missionários, evangelizadores. É um amor que se expande cada vez mais. E por fim, que nós possamos amar a unidade da igreja. E a unidade da igreja se mostra mais claramente na liturgia da missa. Onde quer que nós possamos ir, uma língua inglesa, italiana, francesa, qualquer lugar que nós possamos ir, e formos participar de uma Santa Missa, nós entenderemos que ali é uma missa. Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais. Talvez você não entenda a homilia do padre, aí você sabe acompanhar todos os ritos da Santa Missa. Isso mostra também a unidade da igreja. Em todos os tempos, em todos os lugares, é a única e indivisível Igreja de Cristo. Nós possamos amar a Santa Igreja e amar o Santo Padre, o Papa. Hoje, Pedro para nós é Leão XIV. E nós possamos amar e rezar pelo Papa. Porque é ele que garante que nós sejamos unidos. Diversas são as situações em que se quer dividir o corpo de Cristo. Mas em 2000 anos, o Papa tem lutado para que a igreja permaneça una e que nós possamos contribuir com a nossa oração, que o nosso coração seja um coração católico, que amemos a Santíssima Eucaristia, amemos a Santíssima Virgem Maria e amemos o Santo Padre, o Papa. Uma linguagem catequética, são 3 brancuras da igreja: a Santa Eucaristia, a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre, o Papa. E nós possamos rezar todos os dias para que o Papa Leão XIV possa conduzir a igreja sempre mais no caminho da caridade, da verdade, da paz, e que nós sejamos de fato essas testemunhas de Cristo no lugar em que o Senhor nos colocou, na nossa casa, em nosso trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.